Então, boa noite a todos. É um prazer a gente estar retomando o colóquio, que é a Pedagogia do Teatro, e com o tema hoje, né, a pedagogia no teatro de grupo. Os nossos convidados, o Chico Pelúcio e o Márcio de Abreu. Eu vou ler os currículos que a gente está gravando e também para situar a plateia, né? Então, o Chico Pelúcio é do Grupo Galpão, do Cine Horto, que foi criado em 1982, e o grupo é formado... Tá certo? O grupo é formado por atores que trabalham com diferentes diretores convidados, como Fernando Linares, Paulinho Polica, Eide Ribeiro, Gabriel Vilela, Cacá Carvalho, Paulo José, Paulo de Moraes, Yara de Novaes e Júri Alchitz, além dos próprios componentes que também já dirigiram espetáculos do grupo. O Galpão cria um teatro que dialoga com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, o universal e o regional brasileiro. Ao longo de sua trajetória, o grupo participou de mais de 40 festivais internacionais e cerca de 70 nacionais. O grupo acumula ainda mais de 100 prêmios brasileiros, com destaques para o Prêmio Shell, de 1994, nas categorias Melhor Direção, Melhor Figurino e Melhor Iluminação, e a Ordem do Mérito Cultural, condecoração do Ministério da Cultura, dada a grupos e personalidades que contribuem para a cultura brasileira. O Galpão Cine Horto é o centro cultural fundado e dirigido pelo Grupo Galpão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, voltado para a pesquisa, a formação e o estímulo à criação teatral. Chico Pelúcio, um dos fundadores do Grupo Galpão, é ator e diretor de teatro, gestor cultural, diretor-geral do Centro Cultural Galpão Cine Horto e ex-presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, nos anos 2005 e 2006. Márcio Abreu é da Companhia Brasileira de Teatro, criada em 1999, 2000, na cidade de Curitiba, abrindo um espaço para a pesquisa, a criação e a produção de teatro. Algumas vertentes na sua trajetória são a criação de dramaturgia original, releitura de clássicos, encenação e tradução de dramaturgia contemporânea inédita. Espetáculos Volta ao Dia, 2002 a 2008, O Empresário, de 2004, Suíte número 1, 2004 a 2009, Apenas o Fim do Mundo, 2005 a 2008, O Que Eu Gostaria de Dizer, de 2008 a 2010, A Viagem, 2009, Descartes com Lentes, 2009 2010, Vida, 2010-2012, Oxigênio, 2010 a 2012, Isso Te Interessa, 2011 a 2012, Esta Criança, de 2012. Márcio Abreu é diretor artístico e fundador da Companhia Brasileira de Teatro. O ator, diretor e dramaturgo tem em sua formação acadêmica passagens pela Escola Internacional de Teatro da América Latina e Caribe, EITAL, e pela Escola Internacional de Antropologia Teatral, ISTA. No início dos anos 90, fundou o Grupo Resistência de Teatro, com o qual, durante 6 anos, criou e atuou em espetáculos e desenvolveu pesquisas e processos criativos em intercâmbio com artistas de várias partes do Brasil e também de outros países. Bom, então nós vamos dar início com a fala do Márcio de Abreu, depois a fala do Chico Pelúcio, e aí a gente abre para um debate, uma troca de ideias, para perguntas, enfim, manifestações da plateia. Tudo bem? Bom, estava agradecendo o convite para estar aqui nesse colóquio. Estou bastante contente de
de encontrar amigos aqui, nesse lugar de troca, de aprendizado. E para falar um pouco sobre um tema que eu diria que toca a mim diretamente, e a minha trajetória, porque eu venho de uma experiência desde o início, desde o mais embrionário início, de uma experiência ligada ao teatro de grupo. E a minha formação, portanto, passa radicalmente pela experiência de estar em grupo, de viver as prerrogativas do trabalho compartilhado e do desenvolvimento que, né, essa convivência pode gerar para cada um dos indivíduos que a formam, né? E eu acho que talvez esse seja o eixo principal de reflexão que eu vou sugerir, né? E nessa relação entre o trabalho num grupo e esse campo da pedagogia, que pode passar pela formação, como a gente vinha conversando aqui agora pouco antes, como pode ser o campo que determina os códigos específicos, né, de funcionamento, de práticas artísticas, de diálogo, de repertório, de referências, e como os integrantes de um grupo se relacionam com todo esse arcabouço, né, ao longo do tempo, né? Então, eu queria refletir um pouco sobre a relação entre esse campo do grupo e o indivíduo, né? Eu percebo que na minha experiência, estar associado a um grupo desde o início me fez pensar imediatamente no teatro politicamente. Então essa, eu diria que é a primeira dimensão que o grupo, que a experiência em grupo me forneceu. É pensar o teatro como, mais do que pensar o teatro, pensar a prática, as práticas cotidianas ligadas, então, ao teatro, numa dimensão política. E aí eu abro um parêntese aqui para falar um pouco da circunstância, que eu acho que isso pode ser um elemento interessante de conversa depois, das circunstâncias que, no momento em que eu comecei a minha vida artística mesmo, ligada aos grupos, numa cidade como Curitiba, como isso foi importante na medida em que supria lacunas enormes de formação. Aqui a gente está numa escola de excelência, numa escola que tem um critério de formação específico, pensado, núcleos, a partir da realização de projetos, que tem uma dimensão prática, fundamental, enfim, uma série de questões que a gente pode dizer que são relativamente novas na história da formação em teatro no Brasil, né? Eu comecei a fazer teatro no início dos anos 90, que foi o meu período inicial de formação. Em Curitiba, tinha uma escola de teatro que migrava digamos, de instituição para instituição. Ela tinha sido um curso superior da PUC. Antes disso, tinha sido uma escola de formação ligada ao Teatro Guaíra, que é um teatro público no Paraná. Depois ela foi ligada a uma faculdade de artes que se chamava EMBAP, que era uma escola de música, e hoje ela pertence a uma faculdade estadual, que é a FAP,
Faculdade de Artes do Paraná. Era o que tinha em Curitiba. E eu não tinha, pessoalmente, muito interesse e nem motivação para estudar no que se dispunha ali naquele momento. Então, eu estudei outra coisa nesse período. Eu estudei Direito e me formei. Nunca exerci. Mas eu quero tomar esse período inicial da minha fala para me deter um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso acaba dizendo muita coisa sobre o nosso tema. Então, o fato de eu ter atuado como estudante numa outra área de pensamento, num ambiente de formação incomum como a que eu tive, isso me abriu muitas perspectivas, né, no meu pensamento. Me deu uma base que eu acho fundamental para o trabalho que eu faço hoje, para quem eu sou hoje como artista. Ter tido a chance de misturar os campos, de fazer dialogar os campos do pensamento, desde o início. Então, eu estudava Direito e fazia parte de um grupo de teatro, de um grupo que era ligado ao SESC, e que tinha uma espécie de núcleo de formação de 1 ano, do qual fiz parte, e depois fui agregado, digamos, fui cooptado pelo grupo, né, que era ligado a esse curso, digamos, esse laboratório de teatro de 1 ano. Bom, e a partir daí a coisa se desenvolveu. Eu fundei um grupo chamado Grupo Resistência, com o qual fiquei 10 anos, e depois o grupo, a Companhia Brasileira, da qual eu faço parte. Bom, todo esse período inicial de formação, o que o grupo foi? Foi uma plataforma de tentativas, absolutamente no campo da experiência, sem nenhum, digamos, mestre no início que conduzisse, digamos, as práticas, as atividades, ou desse sequer um caminho de repertório, como o que ler, por que caminho seguir, que relações fazer, né? Então, eu considero uma experiência, por um certo aspecto, precária. Uma experiência, um início de experiência de formação que refletia, de certa maneira, o momento, a circunstância de uma cidade específica, como Curitiba, e de um momento, digamos, histórico específico. Evidente que essa circunstância se transformou ao longo do tempo e se transforma. Bom, o que acontecia nessa cidade de Curitiba, nesse período dos anos 90, é que não existia praticamente grupos de teatro. Existia o teatro oficial, que era um teatro produzido com dinheiro do governo, na Fundação Teatro Guaíra. Tinha um histórico de grupos muito importantes na cidade, que já não existiam mais. E era essa circunstância. E um número grande de grupos amadores, isso sim, que ainda tinha essa coisa do teatro amador, né? Engraçado como isso também, eu percebo que isso mudou muito, essa ideia do teatro amador, e de como isso se insere, né, no nosso contexto, assim. Bom, esse grupo primeiro que eu fundei, que é o Grupo Resistência, ele foi, de fato, essa precária e maravilhosa escola para os integrantes do grupo. Ou seja, a gente tinha que fazer tudo, né? Inclusive encontrar os mestres, né? Chamar pessoas ao longo do tempo que viessem um pouco dar um suporte. E aí cada um também, de certa maneira, acabava, cada integrante desse grupo acabava percebendo demandas individuais, interesses, necessidades,
e que iam alimentando, evidentemente, essa trajetória de formação. Eu considero que a minha primeira escola de teatro foi esse grupo, no qual eu era, ao mesmo tempo, digamos, aprendiz e mestre, aluno e professor, objeto da experiência e o propositor das experiências, né? Na circunstância que me deu a possibilidade de, logo muito cedo, experimentar todas as funções, ou muitas funções, na prática do teatro. Então, essa experiência, que durou mais ou menos uns 10 anos, me deu uma base, inclusive técnica, sei lá, de iluminação, de som, de técnicas de palco, fora digamos, um trabalho relacionado à teoria, a um pensamento, a uma carga literária, que talvez eu tenha sido um estimulador nessa experiência de vincular a literatura, trazer o campo da literatura para aquela experiência ali específica, porque, por acaso, eu tenho uma ligação de formação, talvez da minha própria família, em casa, de ser ligado à literatura, que depois eu vinha estudar, mais formalmente, enfim. Essa circunstância toda, na qual conviviam diversas num campo precário, conviviam diversas necessidades, eu imagino que essa circunstância supria lacunas enormes, né, que nós que estávamos morando naquela cidade não tínhamos. A partir daí, esse grupo passou, evidentemente, a ter uma certa um certo status, digamos, na cidade, e percebo que influenciou um determinado movimento que ajudou, em longo prazo, a criação de outros, o surgimento ou a afirmação de outros coletivos que talvez até já existissem, mas que não se colocavam como força de continuidade. Bom, então, refletindo sobre esse início, assim, eu elenquei alguns pontos de reflexão que eu acho que estão ligados a isso que eu acabo de dizer. Um que é pensar o grupo, isso, como formação, né, como campo de aprendizado, né, suprindo lacunas de uma formação tradicional. Outra que eu já me referi, que é a experiência de migrar entre diversas funções, fazer tudo. Passar pela experiência de fazer várias coisas. O outro é justamente o contrário, que é o exercício de funções específicas. Em algum momento, você é identificado num coletivo como o sujeito que faz melhor determinada coisa. Tipo, é um péssimo ator, mas, sei lá, né, pode dirigir mais ou menos, sei lá, tem uma coisa assim, você vai identificando um pouco onde você colabora melhor ou onde você atrapalha menos, né? Sei lá, isso vai aparecendo na prática, né? Outro ponto que eu acho que é para a discussão aqui é o aprendizado dessa dimensão coletiva, que está ligado a esse sentido político ao qual me referi antes. Que está ligado com outro ponto que eu sugiro aqui, que é o fortalecimento das prerrogativas individuais. Então, o grupo é o espaço também de indivíduos com contorno. Indivíduos com contorno, indivíduos que têm esse contorno, que determina limites e determina um crescimento dentro desse campo delimitado por este contorno,
um crescimento específico também. Então, o grupo cresce, ou anda, ou morre, ou quebra por um determinado caminho, e o indivíduo tem o seu outro caminho. Né? Essa eu acho uma reflexão interessante também. Né? Essa dicotomia aí, indivíduo-coletivo. Outra coisa que eu acho fundamental para pensar esse campo da pedagogia que eu proponho para a gente discutir em que medida um trabalho coletivo determina a continuidade, pode determinar a continuidade. Eu percebo que o grupo tem sido, para mim, como artista, a possibilidade de desenvolver um pensamento sobre o teatro ao longo do tempo. Então, são questões que migram de um trabalho ao outro, de uma tentativa a outra, de um erro a outro, de uma conquista a outra, ao longo do tempo, necessariamente. Aí eu diria até que essa é a dimensão mais importante do trabalho coletivo, para mim, na minha experiência como artista. A continuidade. O coletivo me dá a possibilidade de criar uma obra ao longo do tempo. Outra dimensão que eu aponto aqui é a possibilidade justamente de, existindo na continuidade, ampliar o seu campo de ação e de diálogo. Quando você existe ao longo do tempo, você tem a possibilidade de fazer outras coisas além, por exemplo, de criar peças de teatro. Você pode discutir os processos dessa peça, você pode fazer intercâmbios, você pode publicar textos, você pode criar outras formas de circulação de ideias, você pode compartilhar os códigos, os métodos provisórios, aquilo que está sedimentado na experiência deste grupo, e você pode compartilhar isso com outras pessoas que estão aprendendo a fazer teatro. Né? Você pode também, e isso é uma coisa também das mais fundamentais na minha experiência, que é construir um repertório, não só de peças de teatro, ou de trabalhos criativos, performances, etc. Mas você pode construir ao longo do tempo um repertório de referências, que também são responsáveis por, digamos, apoiar o teu discurso e também dizer quem você é e a que você veio. E esse conjunto de referências que estão no trabalho e que, digamos, sustentam o pensamento sobre esse trabalho, na minha opinião, são um material indispensável na memória do teatro, por exemplo, de uma época, na construção do pensamento dinâmico do teatro de um período, ou de práticas específicas, de grupos específicos. Se a gente parar aqui rapidamente para pensar, né, no que pode ser referência para cada um de nós aqui, certamente a gente vai pensar em alguns grupos. Né? Eu estou aqui diante de um artista, de um grupo que foi a referência para mim, até hoje. Né? E que ajudou e contribuiu, de certa maneira, direta ou indiretamente, na minha formação, sem sombra de dúvida. Né? Então, eu poder acompanhar o repertório de um grupo como o Grupo Galpão, entender um pouco o seu discurso, as suas práticas, ter a curiosidade de me aproximar e me ligar com práticas e ações realizadas por eles, que vão além dos espetáculos, ou seja, outras atividades que me proporcionaram saber um pouquinho como eles funcionam, ou, né, trocar uma ideia,
Isso, às vezes, é tão importante quanto, sei lá, um autor inteiro que você estuda por um período. Né? Bom, e aí, eu puxo essa reflexão para uma questão que eu coloco aqui também como importante, que é como um grupo, ou a dinâmica dos grupos, eu percebo que ao longo do tempo, acaba também sendo importante na formação de públicos específicos também. Eu percebo que os grupos acabam, na tentativa e necessidade de incluir o outro a quem o seu trabalho é endereçado, numa dinâmica criativa, acaba, ao longo do tempo, formando públicos fiéis, que são importantes num contexto também maior. Se a gente abre esse microcosmos do público, daquele grupo específico que acompanha mais de um trabalho, que segue o que está acontecendo, procura ver outros trabalhos, é lógico que eu imagino que esse público, sendo um público, por um lado, de estudantes ou ligados diretamente ao teatro, de interessados diretamente no assunto, evidentemente isso é um campo de aprendizado em determinado nível. Bom, eu elenquei já para tentar ir concluindo, né, algumas ações derivadas da experiência coletiva, que eu acho que viraram práticas correntes na maior parte das experiências coletivas, não só no Brasil, mas eu percebo nas minhas possibilidades de entrar em contato com artistas e coletivos de outros países. Chega um momento que você fica ali convivendo com esses artistas que você acabou escolhendo, ou a história escolheu que continuassem trocando ao longo do tempo e trabalhando juntos. Existe um momento em que isso precisa dialogar com fora. Então, é inevitável que ao longo do tempo, na existência de um grupo, outras atividades sejam quase, sei lá, elas se impõem. Então, você vai fazer um intercâmbio com outros artistas, com outro grupo. Você vai querer, sei lá, publicar uma coisa que você escreveu. Você vai dar uma oficina na qual aquelas práticas, os códigos ali internos, criados ao longo do tempo, passaram a fazer sentido para você, e a criar uma linha de pensamento que pode ser provisória, mas que faz sentido durante um tempo. E também outras maneiras de trabalhar com a informação sobre esse trabalho na sociedade. Então, como você dá a notícia daquilo que você está fazendo, ou que o seu grupo está fazendo. Isso eu penso que cada vez é mais vem se tornando importante diante das transformações pelas quais a gente tem passado no mundo, no que se transformaram os meios de comunicação de massa, a dimensão das redes sociais, as comunicações virtuais, as outras redes que se formam, criando outras geografias e outros mapas, né, subterrâneos aí, que são tão fortes quanto aqueles meios mais conhecidos. Eu percebo que esse campo da informação sobre o trabalho passa a ter uma importância que não tinha antes. Eu não sei muito bem falar sobre isso, mas é algo que eu tenho começado a pensar e que queria propor aqui para discussão. Bom, eu não sei, eu estou meio perdido no tempo, acho que eu... Não, só para concluir, passar a palavra para o Chico. Pode continuar. Não, eu queria dizer assim, que
uma coisa que eu acho fundamental no momento em que a gente está, que é bem diferente desse momento que eu comecei a relatar, que é o momento em que eu comecei a minha formação ligada ao teatro de grupo. Eu percebo que a gente tem um momento brilhante de poder relacionar as práticas dos criadores, dos coletivos, dos grupos, com a academia e vice-versa. Essa ponte, esse diálogo entre o trabalho acadêmico, que tem uma dimensão criativa evidente, e a criação, o campo da criação por excelência, né, dos artistas, que também tem um campo de pensamento, de criação de pensamento. São dois campos que eu percebo que cada vez mais podem dialogar e se interrelacionar. Eu acho essa uma perspectiva na qual a gente está inserido agora e que a gente tem a chance de ampliar e fortalecer. A cada vez que eu tenho a chance de entrar, de alguma maneira, intervir numa circunstância na academia, eu percebo o quanto é forte isso e o contrário também. Quando num trabalho criativo a gente pode dialogar com o que vem sendo pensado na academia, eu percebo uma possibilidade de encontro muito rica, que eu gostaria de dizer. Obrigada. Vou passar a palavra ao Chico, então. Boa noite, gente. Da mesma forma, queria agradecer muito o convite. Dizer que é uma forma que a gente também se fortalece nessas andanças, encontrar amigos velhos, parceiros, e uma experiência tão bacana como essa daqui da escola. Eu espero que seja uma centelha para a gente estreitar um pouco essa conversa, talvez do Galpão Senhor, com a escola, e outras possíveis que a gente já se prometeu, mas nunca conseguiu. Então, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou falar eu tinha preparado uma fala e vou dar uma reorganizada nela aqui, tentando pegar um pouco esse caminho do grupo, assim, em si. Então, vou falar um pouquinho assim, bem rápido, para a gente não... Tem uma coisa que é legal dizer, assim, o Galpão nasce em 82, né? Assim, a gente começou a fazer teatro em 80, mais ou menos, e o grupo é fundado em 82. No final da década de 70, começo dos anos 80, foram fundamentais assim, para uma construção de um país novo a partir do final da ditadura. Existia um tanto de gente que queria fazer teatro, mas não via aquele teatro que era feito, de forma estereotipada e superficial, o teatro de palco, de bilheteria, não via naquele teatro um teatro que ele se reconhecia nele. Né? Assim, então, muitos grupos começaram a fazer teatro no final da década de 70 e 80, querendo fazer um outro teatro. A primeira coisa que a maioria desses grupos renegou foi o palco italiano. Poderia afirmar isso. Né? Os grupos, muitos foram buscar a rua, foram buscar espaços alternativos e foram buscar a linguagem popular como estratégia de chegar num outro espectador, não aquele espectador habitual que ia no teatro pagar ingresso. Nos centros urbanos, outros grupos foram para espaços alternativos e com uma linguagem mais urbana, mais radical, mais urbana, com um conteúdo e com uma estética muito urbana. Assim, superficialmente, a gente pode dizer isso. Assim. Então, você tem vários exemplos. Quando a gente começou, a gente estava muito ligado ao teatro de rua, então a gente tinha referência do Amir Haddad, na época, que era um grupo estabelecido no Rio, que para a gente era uma coisa de doido, um grupo de teatro de rua que tinha publicado uma revista em papel couché sobre teatro de rua.
Aquilo era um sonho que chegava por vento em Minas Gerais, que a gente imaginava tudo. Tinha o Emboaça, tinha o Alegria Alegria, tinha o Oi Nós aqui Travês, em Porto Alegre. Tinha alguns grupos que se formaram nesse período exatamente atrás de um outro teatro, de um outro público e de um outro espaço. Se em 92 não tinha escola, você imagina em 80. Não existia escola. Quer dizer, os grupos foram se formar, foram aprender, foram elaborar uma linguagem, seja ela essa mais urbana, seja ela mais popular, através de aprender na marra. A gente corria atrás de oficina para tudo quanto é lado. Desde oficina de circo, oficina de boneco, oficina de comédia dell'arte, oficina de mamulengo, de mágica, dos cambau a quatro. E a gente foi aprender, foi se formar, foi constituir, de fato, ou buscar um teatro que nos dizia respeito, nessa loucura de, ir para o Rio, fazer oficina, aí já falando do Galpão, ir para Porto Alegre, ir atrás de italiano, não sei aonde, etc. E essa capacidade, e essa forma de busca, né, de instrumentalização desses atores, desse grupo, em busca de uma linguagem, etc., fez com que a gente também, aos poucos, dominasse um pouco essas linguagens. O que nos fazia também meio multiplicadores dessa história. Então, quando a gente viajava para o interior, era muito natural viajar, a gente levando uma oficina, fazendo um intercâmbio. E esse espírito digamos, falar que é desbravamento, talvez seja demais, mas esse espírito de constituir um teatro e uma forma de aprendizado e de viver de teatro, também criou uma lógica entre esses grupos de compartilhamento, de aliados. A gente precisava inventar, a gente precisava se fazer representado, a gente precisava descobrir novos espaços, a gente precisava pôr na pauta das discussões, das políticas públicas, das escolas, que eram muito poucas, essa questão de uma moçada que por vontade, também por impedimento, porque se o Galpão, em 83, 84, ninguém pensava em ceder uma data de um teatro para a gente. A gente era uns palhacinhos muito simpáticos, mas lá no meio da rua. Sabe assim, não venha querer data de teatro aqui, porque não tem para vocês. Não vem querer disputar verba de montagem, que na época tinha umas verbas de montagem que não tem para vocês. Vocês são muito bacaninhos, mas não sei o quê. Então, a gente foi obrigado, quer dizer, e foi levado também a criar um pensamento, um tipo de atuação que, como o Marcinho falou, que ia muito além do aprendizado, da formação, da instrumentalização, mas ia muito além. A gente era obrigado a discutir essas questões, a se fazer ouvido, a criar, na década de 86, o Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo, que foi lá em Ribeirão Preto, depois em Belo Horizonte, o MTG, o Movimento de Teatro de Grupo de Belo Horizonte, depois isso foi se desmembrando em outras ações, mas a gente foi obrigado a se articular de alguma forma para ir atrás dessa possibilidade da continuidade. E essa questão que o Marcinho falou, ela é fundamental, assim, continuidade. Então, assim, a ideia de grupo, ela permite essa possibilidade, uma palavra que eu não gosto muito, mas assim, de planejamento mesmo da sua vida. Planejamento artístico, assim. A gente tem casos no Grupo Galpão, assim, que a gente faz isso muito mal, para falar a verdade. Assim, às vezes com um pouco de coincidência, com um pouco de sorte, a gente percebeu que era possível, por exemplo, quando a gente estava estudando comédia dell'arte, de pensar um processo. Vamos montar primeiro, o grande fracasso da nossa vida foi montar Goldoni, estudando a comédia dell'arte, montando um Goldoni para o palco, aí depois a gente faz a comédia da esposa muda para a rua, que já foi toda, vamos dizer, a digestão daquela visita ao Goldoni, que aí a gente, identifica. Então, essa possibilidade de acumular, de planejar a longo prazo, isso é uma coisa muito interessante.
E a gente buscou o tempo todo referências. O grupo nasce a partir de uma experiência com 2 diretores alemães que vieram do Teatro Livre de Munique, que tinha claramente uma influência forte de Grotowski, que tinha um teatro físico muito claro, tinha uma ética de trabalho muito rígida, tinha uma concepção de teatro também inovadora para Belo Horizonte na época, em 81, 82, e o grupo forma a partir disso, um pouco com essa alma, com essa orientação, com essa referência desses caras de Munique. E de um teatro também que dizia muito mais respeito a gente do que um teatro que a gente conhecia, às vezes muito naturalista, muito não sei o quê, que a gente não se via muito nele. Partindo dessa experiência, como eu já disse, a gente foi se formando através desses encontros de oficinas e com diretores. Nós não temos um diretor fixo. Como a gente falou, então, o aprendizado nosso se dá na prática. O único ator no Galpão que tem uma formação, digamos, acadêmica é o Toninho, o baixinho, que fez o TU, que na época era dirigido para a querida Aide Bittencourt, que hoje está aqui em São Paulo. A Aide deve estar com uns 90 anos. Que também meio que deu uma nova paginada no Teatro de Minas ao instituir o Teatro Universitário, que até hoje é um curso profissionalizante de 3 anos. Então, o único que tem é o Toninho. O resto a gente aprendeu na porrada, fazendo, na prática. E esse fazer na prática nos possibilitou uma série de coisas que o Marcinho já citou. Eu não sou só um ator no grupo. Meu maior orgulho, há 10 anos atrás, foi o satélite botar na minha carteirinha de artista, ator, diretor e iluminador. Eu mostro ela com o orgulho do cão. Que a gente sabe, eu que cuidava, você acabei virando um iluminador também de espetáculo, do grupo e fora do grupo. Eu tenho uma hernia de disco aqui, que é o satélite do Quis Polar, de carregador de baú, que hoje eu não faço mais, obviamente. Mas você circula, a gente, enfim, desde fazer projeto, captar, gestar o grupo, pensar. Então, isso dá uma dimensão ética, né, assim, que eu acho que aí entra um pouco na questão, eu quero voltar nisso um pouco, para a relação da gente com o teatro, da relação do artista e do cidadão com o teatro e, consequentemente, com o parceiro ao lado, diferenciada e que exige da gente uma formação, uma perspectiva um pouco diferenciada. Depois a gente foi beber, teve muito tempo influenciado pelo Eugênio Barpa, com o teatro antropológico, que nos deu muito instrumento de trabalho durante muito tempo, deu uma outra possibilidade de crescimento e de aprendizado, e depois a gente vai aprendendo com cada diretor que passa por lá. Às vezes a gente se pergunta, a gente já montou álbum de família, numa linguagem complicada do Nelson, já montou os Molière de rua, já montou Tio Vânia, e às vezes as pessoas falam, não, gozada, a gente vai ver, os espetáculos são muito diferentes, mas a gente vê o Galpão, e fala, como? Sabe assim, eu estava, sabe assim, eu acho que essa continuidade de uma experiência coletiva que é constituída na sala de criação, na sala de improvisação, na sala de constituição do espetáculo, com o tempo, como tudo, tem 2 gumes, assim, mas vai dando uma linguagem, vai dando uma comunicabilidade, vai dando um entendimento, vai dando uma cara daquele coletivo. Né? Assim, o lado ruim desse gume aí, dessa faca, é o risco da gente se acomodar. Né? Assim, então, uma das coisas que a gente sempre leva em consideração antes, para escolher alguma nova montagem, assim, o que pode ser novo para a gente? Ou o que a gente faz muito mal? Sabe? O que a gente não sabe fazer? Que é uma forma da gente tentar, enfim, arejar artisticamente a gente e a vida ser sedutora, senão bater carimbo seria a mesma coisa. Então, a gente vai buscando nesses diretores essas possibilidades de renovação. Assim, trabalhando com o Cacá Carvalho, com o Paulo José, com o Paulo de Moraes, com o Eide, com o Gabriel, agora de novo com o Gabriel, que é uma forma
da gente, sabe, estar sempre, ou pelo menos achando, pode ser que a gente não faça nada disso, que não aprenda, que não evolua, esteja fazendo, mas pelo menos a gente se tapeia e fala assim, estamos buscando algo novo. Mas, enfim, essa tem sido uma prática nossa, assim. E, vez ou outra, recentemente a gente trabalhou com um cara, que é o Yuri Auschwitz, que, inclusive, ele tem desenvolvido algum trabalho, vai desenvolver agora, em 2014, um trabalho, que é um russo, que também ele é mais um mestre, professor, do que um diretor, assim, mas um cara muito legal para a questão do ator, assim. Ele tem um trabalho muito legal. Mas, pegando um pouco o que eu tinha preparado, esse é um pouco um panorama dessas questões, assim, que fez do grupo, quer dizer, que faz do grupo uma tentativa de um aprendizado eterno, assim, né? Aliás, essa coisa do Yuri, cadê o meu querido editor? Está ali, ó. A gente editou um livro dele o ano passado, se vocês quiserem, depois a gente combina de mandar, chama Teatro Sem Diretor, que ele faz um estudo muito legal do indivíduo dentro do grupo. Ele faz um estudo de grupos, assim, a partir de grupos que ele conheceu, europeu, ele faz um estudo assim, quais são os sintomas da necrose de um grupo? Quando é que um grupo começa a necrosar? Quando é que um indivíduo dentro do grupo deixa de ser interessante? Ou o grupo engole o indivíduo, né? Assim, ou vice-versa, ou ele deixa de... Então, ele faz uma análise muito legal, se vocês quiserem, a gente tem esses livros lá no Senhor que eu mando, a gente vende baratinho, viu? Então, tem uma... voltando, que o Marcinho tinha falado nisso, eu lembrei dessa possibilidade. Nesse pensamento assim, da formação, da pedagogia, eu não sei se eu consigo conceber bem a pedagogia no sentido mais profundo da pedagogia, mas assim, eu tinha preparado um raciocínio que eu tinha notado algumas coisas assim. Isso eu fiz no avião, ele estava jogando, então eu não estou entendendo. Assim, quando eu penso na forma, pensando no ator, ou pensando no criador do teatro, de modo geral, um grupo, assim, eu acho que a gente tem, ao pensar isso, ao pensar uma estratégia, seja uma pedagogia, uma formação, uma constituição de um indivíduo do teatro, assim, eu acho que é legal a gente pensar em dois pontos de vista, assim. Primeiro, na questão artística, onde a gente labuta e tem uma outra coisa que é a questão da continuidade, da sobrevivência, sabe assim, que é onde eu acho que aonde a gente pode garantir o nosso crescimento artístico. Sabe que sai 2 anos aqui na escola e depois eu não posso trabalhar. Eu não consigo dar continuidade a isso. Né? Assim, a gente criou um projeto no Cine Outro que chama Oficinão, que é uma experiência de 1 ano. Chico Medeiros já teve... a gente já teve o prazer de ter o Chico lá dirigindo esse projeto, que é exatamente quando a gente percebeu que os alunos todos que saíam das escolas profissionalizantes de Belo Horizonte e os grupos constituídos não tinham espaço para continuidade de pesquisa. Mesmo os grupos assim, não tinham a possibilidade de mergulhar em algum processo que não houvesse cobrança, que não, sabe assim, a gente criou um projeto que é 1 ano, os atores entram com um projeto, já teve vários formatos, mas um diretor, uma equipe de criação, propõe um projeto, uma pesquisa, e esses atores passam 1 ano lá, pesquisando, trabalhando, ralando, batendo, se formando, e montam um espetáculo, depois fica em temporada. Acreditamos que o processo de criação e depois a temporada do espetáculo, como forma de um relacionamento diário com o teatro, com o dia a dia do teatro, com o público, é um fator fundamental para o amadurecimento do artista e também do espetáculo, e também da sua experiência artística. Então, isso a gente criou exatamente para proporcionar a esses atores que saíam das escolas e desses grupos, esses atores desses grupos, terem 1 ano sabático no sentido de mergulhar numa experiência específica e coisa. Depois a gente criou um outro projeto que era 3x4, que o Chico também participou,
que era assim, 4 grupos, se a gente alcoviterava a presença de 4 diretores e 4 dramaturgos que casavam com esses 4 grupos já existentes, que passavam por um processo de criação do espetáculo do zero. Então, sentava no primeiro momento o grupo, o diretor e o dramaturgo, faziam o que nós queremos falar, o que nós queremos fazer. E, a partir daí, durante praticamente um ano, esses 4 núcleos, eram 3 por 4, porque eram 4 núcleos desse, um grupo, um diretor, montavam 4 espetáculos compartilhados. Os atores de todos os grupos compartilhavam suas angústias, os diretores compartilhavam, e os dramaturgos, quando juntavam os dramaturgos, xingavam os atores juntavam, xingavam os dramaturgos. Então, aí o Chico coordenou a direção durante um tempo, abriu a dramaturgia e a Tiche a parte de atuação. Esse projeto foi do caralho, assim, dava um trabalho do cão, mas foi uma experiência de compartilhamento fundamental. Muito bacana, durou 5 anos esse projeto. Mas, enfim, voltando aqui à minha vaca fria, essa questão de pensar, então, quando a gente pensa lá no Cine Horto, por exemplo, pensa essa questão da formação do ator, a gente faz questão de ter tanto o oficinão, quanto o 3x4, quanto o pé na rua, tem por trás, que a gente não anuncia isso, mas emoldura essa experiência desses artistas, uma experiência coletiva, horizontalizada, aonde as decisões, onde a relação com o aprendizado, com a produção, com o coletivo, não sei o quê, a gente propõe uma relação mais horizontal, né? Assim, na perspectiva de dar a essas pessoas uma experiência coletiva. Por quê? Porque não tem lugar no mundo, exceto Nova York, Londres, algum lugar, não existe, aqui no Brasil não existe mercado para a gente. A gente falar, há muito tempo atrás tinha um diretor de uma escola assim, vou formar ator para o mercado. Sabe, a escola aqui vai formar ator, que assovia, sapateia, chupacana, não sei o quê. Que mercado? Né? Assim, não é possível a gente fazer teatro em boa parte do mundo, se não em 98% da coisa, sem a gente buscar um tipo de agrupamento. E aí pode ser grupo do jeito que a Companhia Brasileira, os Parlapatões, mas você buscar iguais. Eu acredito que a relação de vocês aqui, dos coordenadores, dos orientadores, dos professores, é um tipo de agrupamento. Acho que as pessoas têm uma afinidade, sabe, assim, pedagógica, uma afinidade artística, tem um jeito de ver a nossa arte, tem um jeito de ver o ser humano, tem um jeito de ver o mundo, que é um jeito de agrupar. Se a gente não buscar formas de agrupamento, estamos literalmente ferrados, ou com uma dificuldade imensa, a não ser que eu vire um super ator de televisão, ou não sei o quê, mas isso é a minoria. Então, aí vem essa ideia, nesse sentido, e essas duas coisas, elas se compartilham. O artístico, ele evolui porque você cria uma possibilidade de continuidade, que o Marcinho falou, de criar uma história, de pensar um segundo projeto, de pensar um segundo, terceiro, quarto passo. Né? Assim, se a gente não pensa essas coisas conjugadas, eu acho muito difícil. Nesse sentido, a ideia de coletivo, do compartilhamento, a ideia de grupo, num sentido mais amplo, como isso que eu acabei de dizer, deve contaminar tanto os projetos artísticos como o de gestão. Para tanto, deve ser observados certos valores fundamentais que compõem uma ética própria e também um modo de ver o outro. Vale para o artístico e para a gestão. Ou seja, a partir do momento que eu me proponho a trabalhar em grupo, ou buscar iguais, ou trabalhar, a minha visão de mundo, a minha visão, meu comportamento, meu olhar, o meu ouvido, ele tem que se adequar, eu tenho que ouvir o outro. E isso não vale só para, digamos, para a gestão. Numa sala de improvisação, a gente sabe muito bem que você ouvir, você ver, você estar aberto, é fundamental, assim. Mas, principalmente, assim, numa visão, digamos, mais política, numa visão mais organizacional, numa visão mais de colaboração, numa visão mais generosa, numa visão mais preocupada com o outro.
eu acho que isso determina uma, não sei se pode ser chamado isso de pedagogia, mas assim, determina uma postura diante do teatro e da vida diferente do que eu formar eu preocupado só com a minha instrumentalização, a minha capacidade de executar alguma coisa. A ideia do coletivo, do grupo, no que diz respeito ao artístico, demanda um olhar e processos criativos mais horizontais, que, por sua vez, exige do ator uma postura mais amplamente envolvida com a criação como um todo. Então, a ideia da gente não ser só o executor vamos botar no estereótipo, de ordens do diretor. Não é assim, a gente envolver, assim, isso é ótimo, você trabalhar com pessoas que, sei lá, Marcinho Medina, vou falar, que é um cenógrafo. Marcinho tem hora que você fala assim, Marcinho, você não é dramaturgo, Marcinho. Sabe assim, é um cara que entra num processo de criação, ele entra em processo de criação assim, sabe, com um olhar aguçado para tudo. Ele não só pensa burocraticamente o cenário ou o figurino, ele tem uma capacidade, assim, são criadores, e o ator acho que tem que ter isso, né? Assim, nessa perspectiva de uma outra relação. Portanto, é fundamental ser formado um artista e não só um ator tecnicamente bem treinado. Assim, do ponto de vista da gestão, da sobrevivência, aí esse outro lado, da continuidade, da gente se organizar, o mercado de trabalho é fundamental esse artista saber como viabilizar seus sonhos, seus desejos artísticos e, portanto, sua sobrevivência. Daí a ideia da importância de qualquer tipo de agrupamento, de associações com os iguais, enfim, da gente criar essas teias. Isso pode representar caminhos para um planejamento a médio e a longo prazo. Né? Assim, voltando ao que o Marcinho falou. Aqui, para a gente, do ponto de vista de gestão, a gente pode pensar várias outras coisas que eu não vou entrar aqui, como, por exemplo, questões como se organizar, questão da importância de ter a sede própria, da gente manter um repertório, da gente saber fazer projeto para edital, a gente, enfim, aí entram várias questões que não é o caso de entrar aqui, mas esse planejamento. Assim, aí que eu entro, eu acho que as escolas deveriam sempre oferecer informações dessa natureza para quem está formando. Assim, lá no Cineorto a gente tem um curso de gestão, que no começo era obrigatório para os atores, a gente agora faz quem quer, como quer, mas a ideia é que esse curso de gestão possa dar ao ator, aí estou falando do ator, pelo menos uma noção, olha, o que eu faço quando eu sair daqui? Como eu posso fazer? O que me interessa? Como? Assim, dá um mínimo de visão e instrumento para essa pessoa para viabilizar seu processo, seu desejo, sua demanda, sua necessidade. E essa é uma reflexão que eu faço muito, assim, que eu penso muito quando eu penso a formação do ator mesmo, assim, sabe? Eu só esse paradigma, eu não sei se as escolas elas têm que formar ator para o mercado, ou se ela tem que dar a possibilidade desses artistas, não só ator, desses artistas que existem, né? Assim, o Yuri fala muito disso, dessa distinção do ator e do artista, assim, né? Desses artistas poderem, de alguma forma, se articularem nessa selva nossa para viabilizar o seu próprio trabalho de ator, de artista, de não sei o quê. E com isso provar dessas coisas todas que o Marcinho pontuou muito bem aí nessa lista dele. A possibilidade de acumular conhecimento, a possibilidade de ampliar seu universo de atuação. Né? Assim, a gente, hoje lá no Senhor tem um selo editorial, tem um portal, chama até, se vocês quiserem um dia visitar, chama Primeiro Sinal, www.primeirosinal. Tem um projeto de recuperação dos figurinos do galpão, através do IBRAM, um ateliê aberto no centro da cidade. A gente tem esses projetos todos de formação. O
galpão. Hoje a gente tem namorado muito cinema, a gente tem feito muita coisa na área de cinema, quase sempre ligada ao teatro que a gente faz. Enfim, abre uma possibilidade da gente ser muito mais do que... eu falo, abre as possibilidades da gente ter uma atuação além do próprio espetáculo. Né, assim, eu acho que é muito importante para a gente se consolidar numa sociedade como essa nossa, da gente ter uma abertura que vai além do próprio espetáculo. Eu fico pensando, quando o Rainer Miller fala nas ilhas de desordem no mar da nossa ordem capitalista, que são os teatros de grupo, né? E ao mesmo tempo, como hoje isso, em que medida isso ainda é uma esperança, em que medida, quer dizer, você colocou bem as contradições, mesmo desse trabalho de grupo, dentro da sociedade capitalista, dentro da qual nós vivemos, né? E como o teatro precisa se reinventar cada vez de novo para superar essas contradições, que às vezes fazem com que se caia novamente num buraco negro, como você colocou, né? Então, muito obrigado.